Bom dia, gente linda! Vou convidar a Simone para a gente começar a conversar sobre conto com as entidades. Fica. Bom dia, pode melhorar. Dê, você tá sem som. Será que sou eu? E agora? As surpresas do ao vivo, né? Simone, tô vendo aqui você. E agora? Oi, bom Ah, dia. como pode melhorar? Como Nada como pode mudar o processo. melhorar? Lançar uma série, conto com entidades. E não entrar, ó, não sair som, nada mais natural, né? Todo mundo Como querendo pode... conversar agora, né? Gente, Bom, bom dia para todo mundo. Ju, quem mais que tá aqui? Pessoal que tá entrando. Uma alegria estar aqui. Eu e a Denise hoje estamos lançando uma série, Conto com Entidades. Pessoal que ainda não nos segue, já vai seguindo. Pessoal que quiser convidar outras pessoas para nos acompanhar. Hoje é o primeiro dia de uma série incrível, onde a gente vai trazer contos com entidades. O que você não vê, mas está bem aí do seu lado. O que você não vê, mas você sabe lá no fundinho que existe. E é sobre sim. como que E esse como mundo isso de pode entidades... contribuir com a nossa vida, né? Quanto presente a gente pode receber a partir do momento que a gente tem a clareza que a gente não está aqui sozinho, né? Que essa realidade aqui envolve outras dimensões. E aí, Simone, o que você quer saber com relação ao conto com entidades? Fala aí para o pessoal, que pode ser curiosidade também. Podem fazer perguntas. Fala, Ju. A Denise, há muito tempo, vem expressando nas redes, nos atendimentos, nos workshops, essa habilidade, né, Sim. de perceber as entidades, de se conectar com as entidades. E até que um dia a gente estava conversando sobre isso, e eu comentei com a Denise, nossa, quanta história você tem
E eu percebo que quando você faz um atendimento e usa as ferramentas das entidades, como isso traz alívio, como isso contribui demais para a vida de quem ficou aqui, da família, muitas vezes, né? Não E aí só, né, das pessoas que estão aqui, mas das próprias entidades que às vezes estão aguardando, né, passar um recado só sobre essa condição, né? E eu, por muito tempo, me bloqueei de realmente falar sobre isso. Essa habilidade eu percebi a partir dos 5 anos de idade. Foi a primeira visão que eu tive, né, com relação à entidade. E a partir daí, desde que eu me lembro, né, dessa idade, eu sempre tive percepções, eu sempre ouvi entidade, sempre vi entidade, e eu sempre me neguei, eu sempre coloquei uma barreira em falar sobre isso. Justamente assim, eu acho que para não gerar uma projeção de expectativa nas pessoas, para não gerar um julgamento sobre o meu trabalho, né? Só que a partir do momento que eu fui começando a perceber a grandiosidade que isso é e que isso realmente pode contribuir para a vida das pessoas, né? E você foi uma das pessoas que me colaborou comigo, vem colaborando, para que eu realmente perceba a, a grandiosidade que isso pode ser para as pessoas. E você sabia que era uma habilidade? Você me falou que com 5 anos você começou a ouvir, a perceber as entidades. Como que foi isso no começo? Quando você percebeu que era diferente? Hoje eu estava pensando sobre isso, né? E eu nunca foi pesado para mim, na verdade. Era muito comum para mim estar com entidades. E a minha dificuldade, né, era às vezes que as pessoas percebessem isso de uma forma diferente, ou seja, o julgamento disso, não com relação a conversar com entidades. Quando eu era pequena, que eu tive essa primeira visão, eu estava no colo da minha tia, eu já falei isso várias vezes em vários workshops, e a minha mãe estava conversando com uma vizinha no muro. Eu falei que o pai dela estava ali, né? E ela disse que não, que eu era maluca, porque o pai dela já tinha falecido. E é aquilo que eu falo, com relação à morte, com 5 anos de idade, eu não tinha nenhum ponto de vista sobre isso. Mas quando ela fala com relação a ser maluca, o que aconteceu? A minha tia tinha tido um trauma com a morte do meu avô e tinha perdido a memória. Inclusive, essa minha tia foi tratada no Pinel, né? Então, eu associei essa percepção a ser uma loucura. Uhum. Então, da minha infância até, eu posso dizer que aos 50 anos, claro que não, que depois que eu comecei a perceber que isso era de forma diferente, né? Eu comecei a trabalhar de uma forma, mas por muito tempo eu achava que isso era uma loucura, A gente perceber. vai para o erro, né? A gente vai para o erro da gente, ou seja, é uma habilidade que todos podem acessar. Acho que é Sim, importante quem está aqui saber disso, né? Todos nós somos energia, todos isso. nós podemos acessar esse mundo. É, Agora, a partir do momento em que você é colocado como diferente, como louca, como esquisita, é onde a gente começa a bloquear, não é mesmo? sim, na verdade, porque você começa a acessar tudo. Isso não tem filtro, né? Uhum, O que foi mais pesado para mim era perceber sobre a morte. Eu uhum, tive que eu tive que trabalhar muito isso em mim. Primeiro, que com uma determinada idade, como isso foi trazido para mim, eu tinha medo, né, de acessar quem tinha morrido. Eu não tinha a noção que eu tenho hoje, a clareza que eu tenho hoje sobre a morte. uhum. E o que aconteceu a partir disso? A minha adolescência, eu tenho uma amiga que adolescente, ela sempre participou da minha infância, minha adolescência, e ela sempre soube lidar com isso comigo, sabe? Ela dizia que eu era maluquinha, mas ela sabia lidar com aquilo ali. E teve uma vez, por exemplo, que ela tinha um namorado e que o namorado chegou, minha tia tá grávida. E eu falei, são gêmeos. Quer dizer, era assim, era uma coisa assim, automática, beleza, eram gêmeos. E aí passaram esses 9 meses e tudo, ela estava namorando, ela chegou e falou assim para mim: a tia do Flávio está no hospital para ter o bebê, mas não está muito bem. Você consegue perceber o que está acontecendo ali? Automaticamente eu já me deslocava para o lugar ou para a situação, né?
E eu olhei para ela e eu subi. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu não respondi. Eu subi correndo as escadas. E depois que o namorado dela foi embora, ela foi muito sutil naquele momento, né? Ela virou para mim e falou assim: o que que você viu? Eu falei assim: Uhum. ela não vai ficar aqui, ela vai morrer. E Uhum. assim, então, foram fases da minha vida, né? E quando eu tinha mais. Quando eu fui trabalhar, e nisso eu já tinha. Já trabalhava com a percepção, era muito comum na minha casa, porque meu pai também tinha, era fácil lidar com aquilo com ele, né? Mas o meu pai tinha uma certa resistência, então era fácil a gente resistir àquilo também. Mas E a você gente tinha sabia, medo? Algum momento você tinha, você não, eu sentia não medo? tinha medo de perceber, porque é uma coisa que tá em mim com tanta naturalidade que é como se eu estivesse falando com você. Não existe para mim uma diferença, um muro, sabe, na percepção. Então, é fácil para trabalhar, e foi por aí, por esse caminho que eu me tornei terapeuta, Uhum. justamente por essa habilidade. Mas antes de eu chegar a esse caminho, eu comecei a dar choque nas pessoas. Eu encostava nas pessoas e eu dava choque. Eu falava, não, porque é estática. Eu já trabalhava, eu já era coordenadora de um lugar que eu trabalhava. Eu já ia de tênis e já sentava com meu pé na base da cadeira, para não dizer que era estática. Uhum. E eu continuava dando toque nas pessoas. Nisso, eu Uhum. fui conhecer o caminho do reiki, minha mestra de reiki. Ela falou assim: não é nada disso. Aí ali fui fazer a formação de mestra de reiki também, e fui seguindo pelos caminhos. Aí depois eu fiz terapia multidimensional, eu fiz a Theta Healing, e nada. Foi até o momento que eu cheguei conversando com entidades, que é realmente a minha grande paixão. Eu amo trabalhar isso com a Cintia, porque é realmente o que eu me encaixei e eu peguei a minha habilidade ali e fiz assim, a partir do momento dessa classe, Eu tá? percebo Hum. que o Conversando com Entidades, ele é uma classe onde ele trabalha, a classe nos trabalha justamente o contrário. Ela faz a gente reconhecer, primeiro, que é uma coisa natural, como você Sim, mesma é disse, e natural. segundo, permite que a gente reconheça a nossa habilidade e nos Uhum. ensina as ferramentas para usar essa habilidade, para Sim, criar mais para todos, sim. né? Porque a É, gente, nessa realidade, a gente tem uma criação de repelir as entidades, de nossa, ter medo, de de não receber a julgar, contribuição. de Porque não assim, mexer, de não o lidar, corpo, porque é uma coisa o corpo errada, ou é com pecado. entidades é justamente isso. É o contar com entidades e vou contar sobre entidades, né? Porque para ver se a gente realmente pega esse muro que a gente tem, essa barreira, com relação a essa potencialidade que todos nós temos e começamos a. Porque a partir daí eu trabalho negócios, a partir daí eu trabalho ambientes, a partir daí eu trabalho entidades, né? Nos atendimentos. E E é aí, a partir do. Né? Quando eu hoje vou contar um caso, um primeiro caso da série, né? Que eu selecionei por conta de como foi engraçado. Eu não me lembro em 2015 já era o WhatsApp ou se era o Messenger. E eu tinha uma amiga, não tenho até hoje, né? Eu não vou citar o nome das pessoas, né? Eu vou contar os casos sem citar nomes. E, claro, que quem quiser, que já participou, vou convidar algumas pessoas para estarem com a gente também no Conto com Entidades, para falarem sobre a sua experiência com a gente, comigo, porque eu acho isso muito interessante. Então, quando foi em 2015, eu estava conversando com essa amiga, ela tinha perdido o pai, ela é espírita, né? Aquela pessoa, ela faz um monte de processo dentro da casa espírita, ela faz sopa na rua, ela é super, super dinâmica nisso, né? E é uma pessoa que eu tenho muito carinho, e assim, essa pessoa me detestava. Depois a gente pode até contar outro dia sobre a nossa amizade, que foi muito legal. E eu comecei a conversar com ela no Message, e ela falou assim: ah, amiga, meu pai faleceu, isso e aquilo. Quando ela começou a falar, automaticamente eu percebi a presença de uma entidade, tá? E nesse momento, a entidade falou: o meu nome é Cidinho, eu sou o melhor amigo de infância do pai dela. Eu falei: Ana, ih, já foi. Eu tenho um senhor aqui dizendo que o nome dele é Cidinho, que ele tem um recado para você, ele era meu melhor amigo do seu pai. Ela falou assim: amiga, eu não me lembro desse nome na minha casa. Mas eu falei: mas vamos receber o recado.
Então ele começou a falar primeiro que agradecendo a ela, né, o que ela representava de bondade, de generosidade como ser, e que por isso ela estava recebendo o recado de que o pai dela estava bem, que estava sob o cuidado dele, da equipe, né, espiritual, num hospital. Mas que o que ele queria falar naquele momento não era sobre o pai dela, mas sim sobre a mãe. Nesse momento, eu virei para ele e perguntei: qual é o nome da mãe dela? É Maria. Aí eu falei, mas só que essa transmissão é no meu ouvido e eu falo com ela, né? A pergunta, Ana, o nome da sua mãe é Maria? Ela é. Eu falei, tá, então tem um recado aqui para sua mãe. Ele pediu que ela antecipasse a passagem dela, que ela ia visitar a mãe, porque a mãe dela estava doente com depressão e desnutrida e desidratada, né? Que se ela fosse estender o tempo, o período para o momento certo, ela estaria correndo risco de vida. Sim, ela fez. Ela antecipou a passagem e foi para Recife, tá? E isso cai no esquecimento. Não fica, não tem uma significância para mim. E cada vez que eu converso com as entidades e tenho a informação, isso para mim e é uma coisa muito natural. Né? Você já sabe disso, você já participou do atendimento comigo, que isso é uma coisa muito natural. E o que aconteceu ali? Na semana seguinte, ela me ligou, dizendo que o Cidinho era o melhor amigo de infância do pai dela, ele realmente existia, e que a mãe dela realmente estava no estado que foi falado, né? Então, assim, a gente só tem a agradecer, né, para poder... Sim, o quanto a gente não está, a gente está negando de receber os presentes que estão disponíveis para a gente. O que a gente nega, às vezes, é porque a gente julga o presente, sabe? A gente não sabe, na verdade, se, primeiro, existe a barreira do medo com relação às entidades. Segundo, aquela pessoa que está trazendo a informação para você, também existe um julgamento sobre isso, né? Então, se a gente realmente baixa as nossas barreiras, sai do julgamento e só recebe, tá? Assim, uma das coisas mais difíceis para mim aconteceu na morte do meu marido. Eu passei o dia, eu já estava separada dele, mas eu acordei de manhã falando para as minhas filhas que eu ia morrer. Aí a gente vê as ferramentas, né? Do a quem pertence isso. Eu passei o dia inteiro. A minha filha mais velha ficou muito preocupada com essa situação. A mais nova, a Carol, ainda não tinha 13 anos, ainda não tinha essa noção. E quando foi, a minha filha falou assim, ainda brincou na hora do almoço, nós levantamos, eu falei, agora eu vou lavar a louça que eu estou me sentindo bem. Eu olhei para minha filha e falei assim, eu vou me deitar que eu vou morrer. E eu voltei para a cama e fiquei aquilo ali o dia inteiro. No final do dia. Ferramentas ainda. Não, isso foi em 2007. Não, eu conheci o Axis em 2018. O que aconteceu ali? A minha mãe levou um tombo e a minha irmã tinha uma apresentação de tango e a minha irmã tinha que ir, minha filha foi levar minha mãe para o hospital, tá? Nisso, o pai da minha filha, aí minha irmã falou assim, toma um banho, vamos para minha casa, porque eu não vou deixar você aqui sozinha. A Flávia está no hospital com a mamãe, vou deixar você lá em casa com o Felipe. Eu falei, fui, né? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava no computador com meu sobrinho, eu senti uma mão nas minhas costas. Eu olhei para ele e falei assim, morreu alguém. E para mim era minha mãe, porque minha mãe estava no hospital, né? Nisso, a minha filha chega do hospital com a minha mãe, a gente não quis levar a minha mãe para casa da minha irmã, porque tinha escadas, e a minha mãe estava engessada e tudo. Então nós fomos para minha casa. Quando a gente está chegando na minha casa, vem um motoboy procurando a minha filha mais velha, falou assim, não, é porque o seu Afonso, ele teve um AVC e está no hospital. E não era isso, né? Na verdade, era um infarto fulminante. Eles tinham ido. E você percebeu na hora que ele estava... Na verdade, eu percebi o dia inteiro que haveria esse desenlace. O que acontece? Aí você pode me perguntar, Denise, qual foi a lição que você teve com relação a isso? Simples. Quando a gente fala em receber tudo, eu acho que o mais difícil para a gente com relação ao perceber é a morte. Porque a gente tem muito julgamento sobre isso, né? A partir do momento que a gente estuda algumas coisas, que a gente percebe a escolha que isso é, né?
e o que está envolvido nisso, a gente começa a lidar com a espiritualidade, com as entidades de uma forma diferente. Essa divisão, ela para de existir. Então, pera só um minutinho que o negócio caiu aqui. A Ju colocou o medo, é o medo do desconhecido, que na verdade faz parte da gente. E é exatamente, faz parte da gente e a gente foi ensinado a esquecer, a não valorizar, a ter medo e a julgar como errado. Assim, se a gente está falando de potência, né, é muito fácil inibir essa potencialidade. Aí me vem uma classe como Conversando com Entidades, que traz um leque de informações, de ferramentas que trazem para a gente acessar isso com total facilidade. Né? Você pode ver que assim, é uma coisa que eu realmente gosto de falar, gosto de trabalhar, eu gosto, eu já falo nos meus atendimentos, né? A gente vai falar de vários contos aí, e cada vez que eu recebo uma informação que para aquela pessoa e para aquele ser é uma contribuição, né? Porque sempre é uma contribuição, cara, não tem como negar, só agradecer a grandiosidade que é perceber. Muitas vezes uma pessoa vai no meu atendimento, eu não posso falar tudo que eu estou percebendo, Uhum. mas eu percebo, sabe? Eu procuro E trazer nos para seus atendimentos sempre aparecem entidades. Você usa, como que é isso para você? Olha, eu não faço isso como uma carta marcada, porque o telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. Né? Chico Xavier já falava isso, e exatamente assim, tá? Por exemplo, eu estava no outro dia com uma menina fazendo um atendimento, aí veio uma entidade e fala assim, pergunta para ela por fulana. Aí eu falei para a moça e falei, quem é fulana? Aí ela falou, eu não lembro se era tia, se era mãe, são muitos casos, né? Ela falou, eu conheço, sim, sim. Ela falou assim, essa moça está querendo que eu contribua com o neto dela, que é filho dela, porque ele tem uma lesão no braço. E ela tem um processo corporal, porque ela falou assim, realmente, ele é campeão de jiu-jitsu e ele sofreu um acidente e precisa de uma recuperação no braço. É assim que funciona, sabe? Aproveitando que você falou isso, é muito comum as pessoas terem uma ideia desse mundo espiritual, né? Sim. Tem teorias filosóficas que dizem que existem cidades, e como que você, ou seja, cada linha teórica, cada filosofia tem uma forma estrutura, tem até, não deixa de ser um julgamento sobre esse Sim. mundo das entidades. E como que você percebe? Realmente elas estão aqui vivendo, elas estão do nosso lado, existe uma organização entre elas. Como que Olha, você percebe? o que eu percebo é o livre-arbítrio e a escolha. Isso é uma coisa que atua para mim no mundo espiritual, que assim, que é muita, por exemplo, muitas pessoas, muitas entidades estão, se elas estão ali dentro de uma consciência que não prejudique o outro, isso, aquilo, sim, tá? Mas mesmo aquilo que a gente entenda como maldade, isso e aquilo, também é uma permissão e uma escolha do outro, de Uhum. acessar, Sim. tá? Porque se você tem a clareza sobre aquilo ali, é muito simples. Você destrói, descria, desfaz aquilo e aquilo não vai funcionar na sua realidade. Por isso, quando a gente tem ferramentas de percepção e começa a usar o seu ser, saber e perceber, o mundo das entidades é tão grandioso para a gente realmente transformar tudo na nossa vida, inclusive os outros seres, né, que estão ali. Muitos querem só dar um recado. Teve um atendimento, por exemplo, que a moça queria fazer uma classe e quando ela me ligou, a entidade chegou. Você pode dar um recado para ela, para mim? Eu sou cunhado dela. É uma coisa muito nítida, com informação. Eu falei, olha, tem uma entidade aqui dizendo que eu sou cunhado e quer dar um recado. Ela falou assim, as pessoas, claro que as pessoas às vezes querem testar, porque é muito, muito louco eu olhar para você com 5 minutos e falar assim, tem um cara aqui dizendo que é seu cunhado. Às vezes envolve a questão da religião, né? Sim. Mas está tudo bem. E assim, eu não tenho medo, porque eu tenho total confiança naquilo que eu escuto.
Legal. tá? Eu tenho que agradecer, sou muito, muito, muito grata. Por quê? Eu tenho uma equipe de contribuição que faz todo um trabalho, assim, eu reconheço com muita gratidão cada um deles e aquilo que vem, tá? Então, esse rapaz veio e eu falei o seguinte, ele está querendo pedir desculpa e ele está dizendo que ele tinha uma religião que fez com que ele se afastasse de vocês pelo julgamento da religião de vocês. Aí a menina já começou a chorar, ela falou, é verdade, eu fui no cara na casa do meu cunhado avisar ele que o pai tinha morrido, ele já estava morto há 3 dias. Então a gente não conseguiu falar e realmente ele só queria pedir desculpa. E, Se despedir. e se despedir, porque é só aquilo ali, tá? Agora, o que isso pode causar no seu universo depende da consciência que você tenha com relação a isso. Isso pode trazer um peso, sim, porque o que aquela pessoa, o que aquela entidade está trazendo ali para você? É uma culpa. E você acaba percebendo. Eu acho que é muito fácil você entender a quem pertence isso dessa forma. Por isso, um trabalho, né, para que a gente desperte cada vez mais para a nossa consciência com relação a ser, que é muito mais Exatamente. grandioso do que pode se falar aqui. Sim. Qualquer palavra que eu tenho aqui, eu tenho um conto, né, aí mesmo no Instagram, que a gente estava até conversando sobre ele, que foi a coisa mais linda. Numa feirinha, lá em onde eu moro, em Araruama, e uma amiga minha falou assim, tem uma amiga minha aqui que perdeu o marido, será que você pode falar com ela? Ela já conhece meu trabalho de muitos anos, a gente já troca há muito tempo, tá? Então eu falei, tá bom, mas o que eu fiz? Fui andar na feirinha inteira, porque eu falei assim, tá tudo bem, eu vi na feirinha. Beleza. A última barraca que eu paro, de quem era? Olha, gente. Né? E a gente começou a conversar, né? E já tinha um senhor muito alegre, muito divertido do meu lado, falando que era o esposo dela. E foi muito lindo. Que ele primeiro falou algumas coisas das atitudes dela, mas como sempre eu faço a pergunta: quem é você? Como eu vou dizer para ela que é você que está aqui? Isso telepaticamente. Antes de Telepaticamente. E aí, o que ele faz? Ele olha para mim e fala rindo, diz para ela, nós temos uma senha. Eu falei assim, é mesmo? Eu falei, Elvis não morreu. E assim, eu comecei a rir. Falei assim, olha, ele mandou te dar um recado. O quê? Elvis não morreu. É ele, é ele, é ele. Eles tinham realmente esse combinado. E ele era uma pessoa que era totalmente apaixonada pelo Elvis, né? E aquilo ali tinha muito, era muita pessoal, né? Deles dois. E sim, e a partir dali a vida dessa pessoa mudou. Ela realmente voltou a viver bem, mudou a vida dela, sabe? Ela estava num processo de depressão e tudo, e eu fico muito grata quando acontece esse tipo de informação que não é nenhum atendimento. Que é só assim, oi, aqui, só vim dar um recado, tô indo embora. sim. E é por aí. Muitas vezes é a maior parte, não é? A maior Muita. parte das entidades que estão presas aqui ou não sabem que não tem mais um corpo, ou estão com alguma pendência. Você também percebe dessa maneira? Não, eu percebo também que tem muitas pessoas que não trabalham bem essa partida. Então, às vezes, elas ficam chamando energeticamente essa entidade. E, de uma certa forma, existe uma conexão. Então, né, as pessoas que estão nessa realidade, de uma certa forma, prendem a entidade. Quando a Sim, gente tem também. Também. Porque, assim, da mesma maneira que a gente percebe, eles também. Não existe uma diferença para isso. Isso é uma eletromagnetização, tá? Então, assim, exatamente, Juliana, esse apego, né, não respeitar a escolha do outro, que por mais que a gente não tenha consciência, tudo é uma escolha, até a morte, né? Então, as pessoas ficam com dor. Eu li uma coisa no outro dia que eu achei muito interessante sobre a saudade. A saudade é aquilo que você não viveu
com aquele ser. Olha que incrível. E eu achei isso realmente muito legal. Porque quando você tem todas as etapas, tá? Eu falo para foi muito engraçado na semana da morte da minha mãe. O que que eu percebi? Primeiro, quando foi na quarta-feira, eu percebi uma desconexão no meu corpo com o da minha mãe. E foi no meu cardíaco. Olha. E foi no meu cardíaco, tá? E eu ainda comentei isso e falei, cara, a gente se desconectou, tá? E assim, a partir do momento que a minha mãe virou para mim e falou assim, eu não quero mais ficar aqui, porque foram assim, essas as palavras dela, eu respirei fundo, e abracei ela e falei, tá tudo bem. A partir daquele momento, sempre que eu podia, eu olhava nos olhos da minha mãe, eu beijava a minha mãe, eu agradecia a minha mãe. Hoje, eu não digo para você que eu tenho saudade da minha mãe. E o que que aconteceu tem 2 semanas ou 3. Eu estava na casa da minha filha, da Flávia, que eu estou fazendo os exames. E aí, eu estava sentada no sofá dela daqui a pouco, Simone, me deu uma dor, um sofrimento, assim, com relação à morte da minha mãe. Eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu não senti isso. No mesmo momento, eu escutei, a quem pertence isso? E aí eu comecei a fazer o processo. A quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? A minha filha estava na cozinha fazendo um lanche para mim. A minha filha grita de lá e falou assim, mãe, você não sabe o que que acontece? Eu falei, o quê? Eu penso na minha avó todos os dias. Toda hora minha avó vem no pensamento. Aí eu pergunto para Olha, você, de quem é esse perceber com relação à minha mãe, a saudade? É minha filha. Porque foi muito exatamente. chocante para minha filha, que a minha filha não pôde estar no enterro da minha mãe. Minha filha estava viajando e não conseguiu avião para voltar. Uhum. E a primeira perda efetiva dela de convívio, porque imagina, eu fui mãe aos 17 anos, minha mãe dividiu a maternidade comigo. Era aquela coisa de mãe e avó, tá? Então, assim, era uma ligação que não foi bem tratada. E você já tinha facilitado a sua mãe quando o Sim, corpo dela. sim. Inclusive, uma vez ela voltou num sonho, falou assim: você pode contribuir comigo? Eu falei: o que que é? Estão me chamando para cá de volta, eu não quero, não. Olha, E gente. eu fiz a facilitação. Cara, foi incrível. Eu e Cíntia percebemos num minuto. A minha mãe, no hospital, ela teve óbito na sexta-feira, mas na quarta-feira a gente percebeu. Minha mãe fechou o Uhum, olho, o corpo não estava mais no corpo. uhum. Eu já sabia ali, sabe? Então, assim, Incrível. lidar com essa situação, da morte, eu acho que é um trabalho que todos nós devemos fazer, sabe? Uma vez eu li um conto, inclusive um conto. Se eu não me engano, o autor é Rubens Alves. Eu vou resgatar esse conto até para trazer aqui para o Uhum. pessoal. E ele falava, eu nunca esqueci dessa parte, onde ele dizia assim: a morte é uma conselheira silenciosa e ela te ensina a viver, porque é a única certeza que nós temos que um dia esse corpo não vai, ele não Sim, é eterno. Nós somos um ser infinito, nós somos infinitos, né? Porém o nosso corpo tem uma data de validade. É a única coisa que a gente sabe dessa vida. E é a única coisa que a gente também não se prepara. Então, essa coisa de ser grato todos os dias, de sim, ser grato pelas pessoas que estão com a gente, de ser grato por a gente mesmo estar aqui hoje, né? E a sim. gente esquece disso. E o tabu que a morte tem contribui demais, inclusive para gente. A gente tem tanto medo da morte que a gente esquece de viver. Era isso que o conto do Rubens Alves dizia. E no nosso dia a dia é Eu isso, acho que é né? A gente tem mais do que que. o medo da morte, esquecer de viver. A gente convida a morte todos os dias para a nossa vida. Eu acho que a gente não deve fazer isso. É porque como se a gente vivesse sempre luto das É, coisas, né? Ao invés de passar por isso de uma forma diferente. Basta a gente escolher para mudar. exato, Muitas exatamente. pessoas no atendimento falam assim, Denise, como é que eu escolho? O Maurício falou uma coisa muito interessante ontem, de uma pessoa que falou alguma coisa sobre colocar a roupa da academia. Aí ele falou assim, você já deu um passo, Sim. sabe? É sobre isso. Nas pequenas mudanças você vai
efetivar. As pessoas não conseguem hoje, tem as ferramentas. Quem está realmente disposta a aprender, sabe? A gente sabe que a condição não é o dinheiro, mas tudo bem. Muitas vezes você sabe, você fez o tratamento, você fez o atendimento, quanta coisa você mudou na sua vida? Quantas escolhas você fez a partir dali? Quantos contatos com entidades você tem? Quantos trabalho com negócio e entidades você fez? A Né? própria Tratando o seu negócio como... eu não sei se você se recorda, nós não éramos amigas. Eu tinha te conhecido no Fundamento em Florianópolis. E uns anos, um ano e meio depois que eu fiz o Fundamento, você ou a Cintia, num Patética, anunciou que ia ter a classe do TTE. E eu tinha uma resistência enorme em fazer a classe do TTE. Era o ponto de vista do dinheiro, mas também tinha, e que na verdade não era dinheiro, né? E um dia você me ligou, né? Nesse dia que você me ligou, eu acordei de manhã perguntando para o universo, me dá um sinal, me mostra um caminho, o que eu vou mudar na minha vida? Eu estava assim num momento extremamente insatisfeita, e isso foi de manhã cedo, lá pelas 11 você me ligou falando assim, ó, o que você quer? E eu achei aquilo estranho, porque a gente não era próxima, mas na hora que você me ligou, você estava fazendo a unha no salão, você me ligou e falou assim, o que você quer? E daí eu falei, eu fiquei meio assim, e aí você me falou, o seu avô está aqui do meu lado, meu avô é falecido, dizendo para você fazer a classe do TTE. Por que você não se inscreveu? Por que você não quer fazer? E aí você me deu um puxãozinho de orelha, assim, você me facilitou, mudou os Isso processos ali, e eu entrei na classe do TTE, e foi onde realmente eu virei uma chave, várias chaves, né? E perdi o medo desse mundo, porque a minha criação também foi evangélica, foi religiosa, então eu também tinha muitas barreiras. Sim. E é realmente incrível, assim. Mas Então, eu também vi. é exatamente sobre isso, né? Você sabe que eu trabalho com astrologia também, né? E, assim, vou falar sobre o seu caso, depois vou falar sobre astrologia. Eu não, eu simplesmente trabalho com essa percepção. Você não é a primeira pessoa, muitas pessoas por aí podem entrar em contato e falar. Eu pego o telefone e ligo. Ó, o recado é esse. Tá aqui. Porque é isso que eu realmente recebo. E tá ali. Tô aí se você vai fazer, se você não vai fazer, não é isso. Mas você está tendo a chance de mudar a sua vida através de uma escolha. E quando você tem lá um presente, a espiritualidade está mandando um presente para você, sabe? Exatamente. Eu fiz um workshop de habilidade com entidade, você estava presente nele, né? Cara, nós todos recebemos um presente enorme ali. As entidades se apresentaram no workshop, perguntaram à pessoa: existe uma pessoa aqui que trabalha com a equipe de Maria? A moça fez assim, ó, a mãozinha assim, ó, Foi. levantou a mãozinha e falou: beleza, mas ela tem um quadro pintado de flores. Essa moça recebeu um quadro psicografado de flores. Isso não era um Olha, presente só para ela, era para todo mundo que estava presente no workshop, tá? exatamente. Para saber sobre as entidades. Porque, assim, Exatamente. a gente não tem que estar provando nada. A gente é. Hoje, eu tenho total clareza que eu sou e acabou. Quem quiser contribuição, pega o meu telefone, quer fazer atendimento, liga. Quer fazer classe TTT, é maravilhoso. Cara, a gente quer levar isso para o mundo. É aí a nossa habilidade. Vamos combinar. Eu canso de falar. Barras é canalizada. Onde é que as pessoas não estão querendo ver que tem entidade nesse meio? O reiki Exatamente. foi canalizado. Desculpa, mas o doutor Micael II recebeu lá as informações também. E outros, e outros, e outros. Né? As pessoas ficam querendo testar e provar. Contra evidência não tem contestação. Eu não sabia nem que teu avô tinha morrido, como é que era a história do teu avô, não sei. Não estou aqui para isso, sabe? E nem vem me pedir para fazer previsão, porque o meu trabalho não é esse, tá? A gente pode acessar várias informações. Tem. Às vezes eu chego perto de uma pessoa, falo assim, tem um negócio assim, 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 e a pessoa vai dali e assim, tá? Meu trabalho com astrologia, sim, é olhar o que tem ali de mito, de arquétipo, o que a gente pode limpar, o que você tem de habilidade, o que você acha que não é habilidade, mas que
fica preso dentro de uma realidade que não é verdade. Você teve a experiência, você sabe quanta Sim, coisa mudou a partir do momento que você tem o propósito e o sentido, ou não é? Ou não foi que mudou a sua vida? totalmente. A Dani está fazendo Totalmente. o mapa. A Dani está fazendo, a Dani Calain. Tá uma maravilha. Tá uma maravilha. A Ju colocou, tudo é canalizado. Einstein era um grande mago e falava exatamente isso. Isso. Exatamente. Isso sempre fez parte da humanidade. Sim, Há sim. muito, Einstein desde... faz o seguinte, pergunta ela o seguinte, se você tem um problema para resolver, o que você faz? 99% do tempo eu fico na pergunta. Exatamente. Então, assim, Hoje é a base do Axis, né? A ferramenta, uma das ferramentas centrais justamente é a pergunta. é a pergunta. Deixa eu ver aqui, eu não sei com quanto tempo a gente está, Simone, vê para mim, você consegue ver? Eu acho que a gente já está com mais de meia hora. Eu queria pedir para o pessoal mandar perguntas, dizer que a gente vai estar aqui toda semana nessa série, né? Sim, De lives, trazendo os contos. Vamos ter outras novidades sim, a também. gente É um vai projeto. compartilhar essa live. Então, o pessoal que quiser mandar pergunta para o nosso direct, para a gente trazer nas próximas semanas, que essa série vai ser incrível. A ideia é, com os contos, contribuir com a vida das pessoas, que mais pessoas acessem essa habilidade, acessem esse conhecimento, porque é um mundo incrível, assim. Quando a gente recebe uma caixa, eu sempre brinco assim, você vai construir uma casa. Você não constrói uma casa só com um martelo. Você Uhum. precisa do tijolo, você precisa do cimento. Então, esse mundo das entidades é como se fosse uma verdadeira caixa de ferramentas, né? Então, hoje eu tenho que derrubar uma parede, qual é a ferramenta que eu vou usar? Hoje eu tenho que erguer a parede, tenho que assentar um tijolo, qual é a Uhum. ferramenta que eu vou usar? E isso, quanto mais pessoas acessarem, mais pessoas felizes a gente vai ter, mais contribuição para o planeta. E é incrível, né? Acho que a gente a gente escolheu possibilitar isso para que outras Sim. pessoas também acessem esse mundo, escolham A e gente vai criem para. vamos colocar caixinha de pergunta para as pessoas poderem trazer os temas também, né? Claro que dentro sempre a gente vai ter um conto, né? Que tem 1000 contos, conto aberto aí. Hoje era para ser um, acabou sendo mais, acabou sendo Assim, quase porque cinco, né? são muitas, e as coisas vão às vezes vindo, né? Quando eu escrevi a primeira informação para você que deve pro ar hoje, eu não sei se vocês vão colocar ou não, né? Que é o que conta uma parte da história, eu simplesmente, as coisas acontecem. Por que a gente tem que ficar quieta com relação a isso, né? Por que a gente não pode dividir isso com todo mundo? Por que a gente não pode melhorar a vida das pessoas, né? Muitos jovens, né? Por exemplo, eu vi um mapa ontem que eu falei assim, nossa, essa menina tem uma potencialidade incrível com PCB. Tá lá no mapa dela. A pessoa tem uma tremenda sensibilidade no meio do céu dela, no ascendente dela. Cara, ela tá assim, ó. Tô aqui, ó. Sabe? Então, por exemplo, eu tenho o meu horário de trabalho, né? O meu trabalho é trabalhar com as entidades. É diferente de um horário de atendimento, tá? Eu começo a trabalhar às 8 da manhã até às 10 da noite. Até aí a gente pode bater papo, sem problema nenhum, né? É o meu trabalho, acessar, permitir tudo, né? Mas tem dias que eu chamo a minha equipe de contribuição e falo, ó, a gente pode trocar de função. Vocês vão organizar as coisas e eu vou botar. Porque às vezes eu entro no meu quarto, eu percebo a energia de mais entidades. Oi, Andréia, seja bem-vinda. Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer que a gente vai responder aqui, tá? Então, assim, é sobre isso, tá? Acessar. Por exemplo, a Carol fez cirurgia esses dias, né? Então, eu fiz todo o trabalho de limpeza do ambiente, do hospital, disso daqui. Uma coisa tão leve, a gente estava em casa ainda, o hospital ligando para ela e adiantou a cirurgia, tá? Olha, Fiquei super confortável dentro de um quarto, trabalhando, esperando a Carol. A médica disse que só podia ir para lá às 7 horas da noite, mas sabe como é que é a mãe? A mãe tem que estar dentro do hospital, porque senão. E aí, Carol já está em casa, tá tudo ótimo e maravilhoso, é sabe? porque isso, a gente acha às vezes que trabalhar com as entidades é só para elas, né? Ah, vamos liberar elas, vamos limpar elas. E na verdade é uma mão de duas vias, né?
a gente contribui com elas, mas isso cria o que a gente recebe de volta, a gente cria para nossa vida, e é isso, assim, essa facilidade, essa leveza. Olha, antecipar uma cirurgia, gente, tem aplicação na vida prática, né? No nosso dia a dia, a gente percebe. Oh, nossa, se a gente for falar da Laura, a Carolina, ela teve eu esqueci o nome do que ela teve, Simone, você, como enfermeira, você deve saber. Ela já não estava mais nutrindo a Laura, aí ela tinha que fazer um exame para saber lá não sei o quê, né? E aí a médica disse que a Laura tinha que nascer, eu nem sabia de nada, estava em casa. Daqui a pouco eu escuto a minha neta falou assim, vovó, se eu nascer eu vou morrer, liga para minha mãe. Eu falei, Olha ops, ops. Peguei o telefone e falei, Carolina, o que está acontecendo? Ih, mãe, ó, eu fui fazer o exame, o tal exame, a médica disse que mandou procurar minha médica, que a Laura vai ter que nascer sábado, quinta-feira. Eu estou indo para o hospital para a Laura tomar injeção para o pulmão amadurecer para ela poder nascer no sábado. Ela ficava assim, vovó, se eu nascer eu vou morrer. Só que eu não podia falar isso para a mãe dela, né? Peguei o telefone. Liguei para minha filha mais velha, ela falou assim: criança não tem escolha. Eu falei: ai, Jesus, eu não estou escutando isso. Falei, Flávia, ela está falando comigo, se ela nascer, ela vai morrer. A médica que pegou a carona na emergência não concordou com o laudo. O que ela fez? Eles dificultaram tudo, Carolina não pôde ser internada. A minha filha mais velha, preocupada, pegou a Flávia e levou para o Hospital do Exército. A Carol levou para o Hospital do Exército. Chegando lá, a médica falou assim, nossa, esse caso está tão parecido com essa situação aqui. Teve uma aluna minha que me passou, uma amiga, esse caso. É você? Ela falou assim, seu bebê não está em sofrimento, você vai ficar agora aqui. Nós vamos cuidar de você. Vamos repetir o exame. Beleza. Olha, e a coragem. Sim, a Carol foi fazer... A coragem que vocês tiveram, a coragem que você teve de dizer assim, não, o médico está errado. Sim. Porque isso não é normal na realidade. Sim, né? O médico mas olha só, terra, era a Laura que estava falando do bebê na barriga, como é que eu ia duvidar dela? Sabe, ela estava dizendo que se fizesse aquilo, ela ia morrer, tinha que ter outra solução, né? Aí, o que aconteceu? A minha filha foi fazer o exame, e a minha filha, quando entrou na sala, começou como pode melhorar, fez os números para mudar a situação, o aparelho estava quebrado. Olha, Estava com problema. Ela não estava com o percentual que eles estavam falando, ela não tinha que ter operado. Gente, Assim, que loucura. nós temos, assim, muitas... Minha filha mais velha estava com processo. Mãe, estou aqui com o juiz, vou entrar agora, mãe, vamos trabalhar. E elas são assim, né? Na hora que aperta, chama a mãe. Aí tá, beleza. Eu falei, beleza, vamos fazer os processos. Aí fiz vários processos, né? É onde a gente aprende no Conversando com Entidades a possibilidade que a gente tem de ferramentas. Facilitei tudo. A minha filha ganhou a indenização dobrada. Meu Deus. Ela hoje quitou o apartamento dela com essa indenização, o outro apartamento. Incrível. Né? Como pode melhorar? Sim. Incrível. É sobre isso. Então, assim, aí eu falo para você, um processo é uma entidade. Tá? Então, André, assim, perguntando, serve para amigas? Como é que é? A Andréia perguntou, serve para animais. Serve para animais. Olha, tem uma classe específica do Access, Talk to the Animals, que eu conheço aqui no Brasil, que é a Silvia Zanata, depois eu posso te passar o contato dela, tá? Mas quando você fala de entidades, né? Tudo é entidade. Um armário é uma entidade, uma casa é uma entidade, um inquérito é uma entidade, um processo é uma entidade, né? O que a gente... Os animais recebem muito. Eu tenho uma gata, quando eu faço os processos de limpeza ou atendo alguém com os processos de entidades, ela fica no meu colo. Eu digo que ela é a gata facilitadora. Então, os animais com certeza podem receber e eles recebem, né? E contribuem demais com as ferramentas. Sim. Porque eles não têm ponto de vista, né? Os animais não têm ponto de vista. Então, para eles receberem e perceberem, é mais fácil, é mais fluido. Então, eles também estão inseridos nesse mundo.
É. Eles também podem ser afetados e também podem perceber, também podem contribuir. A diferença Então, existe uma diferença do gato pro cachorrinho, né? O gato ele é autolimpante, ele mesmo se, mas do cachorrinho não. A gente realmente nunca fiz o curso com a Sil, né? Mas acredito que ela passe as ferramentas específicas, né? sim, Para você cuidar dos bichinhos, exato. né? Mas, mas assim, é tanta contribuição, você estudar sobre isso. Eu não estou falando para você de uma coisa que não tem, é uma técnica, né? Então, se você já começa a trabalhar o seu eu, né? As pessoas que vêm para o atendimento normalmente, é que elas precisam de um desenvolvimento maior para fazer para chegar a esse lugar. Agora, você tem que estar disposto a mudar, disposto Exatamente. a receber. Novamente, Gente, é crossfit da consciência. É malhar, sabe? É você exercitar. É exercício, consciência e exercício. e quanto mais a gente exercita, mais pratica, mais fluido fica. É incrível, assim. Olha só, e uma outra coisa que eu acho que a gente tem que perceber tem 5 elementinhos que a gente pode falar neles que eu acho que cabe para qualquer coisa na nossa vida, para mudança, tá? Permissão, confiança, vulnerabilidade, honra e gratidão. Esses elementos juntos modificam a nossa vida. As escolhas ficam mais fáceis de acontecer, né? Se a gente está em permissão, a gente não está julgando aquilo que o outro está escolhendo. Até porque, Uhum. a partir do momento que a gente está julgando o que o outro está escolhendo, a gente está dentro da situação dele, a gente está deixando de criar para a gente, né? Confiança é você ter total clareza da sua capacidade, tá? A vulnerabilidade, ela acaba complementando esses dois, porque a vulnerabilidade tem de permissão e tem de confiança. Porque muitas das coisas que chegam na nossa vida, se a gente criar barreiras e não for vulnerável, aquilo que a gente julga ser ruim naquele momento, tá? A gente deixa de receber, Uhum. né? Honra, gente, como você pode, a honra para mim é uma questão. Você não. Minha farinha é pouca, meu pirão primeiro, esquece isso, sabe? Isso não cabe na honra. É honra. Acabou. Você, aquilo, se você escolhe o errado para o outro, você não pode escolher o bom para você, Exatamente. O tá? É respeito. lógico que você tem que se respeitar, ponto. Mas você não pode prejudicar, Uhum. né? Então, se você está fazendo coisas que simplesmente você para de receber. Porque o receber tem a ver com a honra, Exatamente. né? E a gratidão, né? A gente tem que agradecer realmente tudo. Simples assim. Alguém está querendo. Sim. Heloísa, quem é? Está querendo participar do vídeo? Entrou mais velha aí, estava falando de você agora, do seu processo. Então, assim, é sobre isso, né? E conversar. Muitas das vezes, foi até bom a Flávia entrar. A Flávia tem algumas amigas que eu gosto muito, e uma delas perdeu o marido num acidente de moto, né? E a gente foi fazer um atendimento. Eu não sabia, claro que eu não sabia, né, da história. E e aí o que que aconteceu? Eu estava fazendo atendimento nela, ele se apresentou. Aí eu fui, como é que aconteceu e tudo? Aí ele falou, deu o recado que ele tinha que dar. Eu falei, mas e agora? Como é que ela vai saber que é você? Faz assim para ela, ó. Hang loose, né? E esse era a maneira que ele cumprimentava. E isso faz as pessoas a mudarem. Aquela história se completou ali. Porque às vezes o que falta é uma completude, Uhum. sabe? Às vezes um alerta de um familiar, como foi no seu caso, de falar, vai fazer o curso, sabe? Muitas pessoas, às vezes, me questionam, ai, eu não sei o que está acontecendo, eu não estou conseguindo fazer a inscrição, sabe? O que tem ali, né, na vida dessa pessoa que está travando, às vezes, a pessoa de realmente ir além, Uhum. né? Quais os impactos que aquela pessoa tem ali? O que está... Gente, não tem como não crescer com consciência.
Não tem Exatamente. outro caminho. É acesso à consciência. E as pessoas Exatamente. se prendem a uma realidade mínima, né? O que tem além dessa realidade, né? Quem pode contribuir com a gente? Quais os seres e as entidades que tem disponíveis e a gente prefere se ligar às vezes muito tempo, às vezes com remédio, às vezes com bebida, às vezes com cigarro. Isso realmente é a energia que traz mais para o seu universo? Aí a gente volta dentro dos 5 elementos. O que você está fazendo com a entidade do corpo? Você está alimentando e nutrindo ela de quê? Com Uhum, o quê? uhum. Né? Aí você pega uma classe grandiosa aí, como 3 dias de corpo, como o Maurício vai ter amanhã em São Paulo, que modifica toda a energia no seu corpo, porque o seu corpo percebe. Onde é o radar? O corpo é uma entidade. Nosso corpo O corpo é uma também é uma entidade. entidade. Nosso corpo também é uma entidade. Uhum. E aí, Simone, como é que a gente está de tempo? Eu e a Denise é uma coisa incrível. Se a gente morasse mais perto, acho que não ia dar muito certo, assim. A gente ia ficar muito grudado. Quem está falando? A gente passou. Hã? Tu? Eu com você, né? Quando a gente Tá. começa a conversar, a gente não para. Ah, não, porque a gente tem mil ideias, né? As criações, e vão vir criações nossas aí daqui a pouco, né? A As Andrea colocou, criações, a Andrea colocou, isso acontece comigo, de receber uma mensagem e tu como dar esse recado. Vão achar que eu estou inventando. O que você diz para a Andrea? Andréia, Ela isso é um julgamento. Você não está recebendo das entidades o presente. tem um julgamento seu. Seu Exatamente. próprio. Primeira coisa, verdade, isso é verdade? Eu trabalho o tempo inteiro assim. Eles vão achar que você está inventando? Realmente as pessoas vão achar que você está inventando? Ou é você que tá se julgando com relação a perceber, tá? E não está disposta a acessar a sua própria potência em relação a isso. Porque se você recebe o recado, é uma habilidade sua, onde que você não está reconhecendo? E E se assim, é uma habilidade sua, você tem condições de lidar. Você sabe lidar. Você sabe usar. sim, e tem um detalhe aí, tá? Você, quando vai tendo mais permissão e confiança com aquilo que você é com relação a perceber, tá? Isso não faz sentido para você não ser. Ou você ter medo de falar sobre aquilo que o outro fala. É muito fácil isso, sabe? Uhum. Por isso as ferramentas, porque a ferramenta ela te dá a capacidade de você usar o seu saber e perceber para as entidades. Te ensina, né? Te Te ensina a ensina, lidar. você vai ficar cada vez mais confiante Uhum. naquilo, porque você vai começar a baixar barreiras e se conectar com o que tem além, sabe? Uhum. Porque muitas das vezes, por exemplo, quando a gente fala, quando existe uma dúvida com relação a isso, não é seu. Quem pertence isso? A quem pertence isso? Sabe? É uma mágica. Imagina se eu fosse viver com medo com relação ao que eu percebo. A minha vida seria um inferno. Eu seria esquizofrênica, eu seria. Olha só, com 1 mês de idade eu tive meu primeiro desmaio e eu fui diagnosticada com epilepsia até os 7 anos de idade. E o que acontecia comigo quando eu percebia as coisas, às vezes eu não conseguia falar, eu desmaiava. Só isso. Eu hoje sei trabalhar com isso. Eu sei que eu consigo perceber, é como se eu saísse desse mundo, estivesse fora percebendo. É Uhum. isso que acontece comigo. Eu paro, às vezes, eu paraliso. Né? As minhas filhas falam assim, Ih, já está em Nárnia. É por aí, porque é como se eu estivesse em outra realidade. Hoje, cada vez mais, eu consigo perceber isso e trabalhar com isso com total facilidade. Eu dei uma Uhum. live com a Heloísa, deve ter uns 15 dias, em que a menina estava falando sobre ela não conseguir o trabalho na cidade dela. Ou falando da cidade. No mesmo momento, a cidade se conectou comigo. Foi um piscar de olhos. Todo mundo que estava na live percebeu. Porque assim, foi involuntário, a coisa acontece. E a cidade virou para mim e falou: Olha o que ela fala de mim. Uhum. Percebe? Então ela não estava recebendo da cidade. Uhum. Né? Então é por aí. É ter coragem. É Eu nunca coragem. tive muita opção, não, porque, ó, desde os 5 anos de idade eu comecei a brincar de bola com entidade.
E, na verdade, se a gente for voltar atrás, a gente vai lembrar que a gente já tinha esse acesso na infância, porque muitas pessoas falam sobre isso, que é tal É do verdade. amigo imaginário, que é isso. Não é nada disso. É todo mundo conversando com você. Exatamente. Ai, Denise, muito obrigada. Acho que a gente começou essa série assim, com o pé direito. Muito gostoso estar aqui. A gente vai voltar semana que vem, na quinta-feira, às 10 horas. Sim. Agradecer o pessoal que participou, Andréia, Ju, Aline, não vi mais a outra Aline. Estou Dizer que a gente vendo um vai monte de gente aqui. Flávia, a enfermeira Flavinha. Aline, vamos lá, Heloísa, Marla. Gente, muito, muito obrigada. A gente vai colocar a caixinha de perguntas, tá? E além da gente, a gente falar com conto com entidades, né? O conto com entidades não é só, são só os contos da Dezinha, não, né? Simone também vai trazer os dela. Se alguém quiser trazer, a gente também pode abrir. E também, assim, o que você conta com as entidades? Vamos fazer perguntas sobre isso, O tá? que O você que que, o que que quer a gente, saber? o que que tem de trabalhos que podem ser contribuição, né? Para se realizar. Por exemplo, quando a gente. Que ferramentas eu posso usar? Pode perguntar que a gente, dentro da coisa, a gente pode responder, tá? Exatamente. E a minha agenda de E atendimento está aberta, tá, gente? é maravilhoso, gente, faz toda a diferença. Quem ainda não experimentou. Gente, muito obrigada quem está aqui. Convidem as pessoas que ainda não nos seguem, sigam, que a gente vai sempre agora estar movimentando nosso Instagram para o Conto de Entidades. E a gente aguarda vocês na próxima quinta-feira. Gratidão. Gratidão, Dê. Tchau, tchau, Tchau. pessoal.